Bom, primeiro vamos tentar construir uma pergunta para a gente pesquisar respostas interessantes. Então, vamos pensar uma pergunta. Alguém poderia sugerir um tema, uma questão de interesse? Metilcobalamina e autismo. Então, alguém sugeriu, Gabriele, né? Gabriele sugeriu tema, digamos, 2 temas, né? Metilcobalamina e autismo. Será que a gente pode transformar isso numa pergunta? Lembram que eu mencionei na semana passada que uma boa pergunta deve ter 4 componentes? Quem lembra os 4 componentes? Eles formam uma palavra para a gente não esquecer. Qual é a palavra? Pico. Pico, exatamente. Então, vamos lá. Quem lembra o que quer dizer P do pico? Paciente. População, né? Alguém pode lembrar. O I é o quê? Intervenção. Intervenção. O C? Comparação, controle. Comparação, controle. E o O? Desfecho. Outcome. Exatamente. Então, uma boa pergunta deve ter esses 4 componentes. Gabriele, você poderia compartilhar a sua tela e tentar transformar esses 2 temas numa pergunta? E aí, se você puder ir escrevendo, a gente vai ajudando você a construir uma pergunta. Então, escreve aí, tenta escrever essa expressão no formato de uma pergunta e eu peço aos demais alunos que a ajudem, um de cada vez, para não atropelar a fala do outro. Então, a gente tem que pensar em população, Isso, intervenção. isso. Você pode escrever o pico e a gente tenta preencher o que é a população, o que é a intervenção, o que seria o controle e qual seria o desfecho. Tá, então, população autistas, intervenção B12, controle, e aí eu já não sei. E o desfecho? E o desfecho, o que eu posso saber é se interfere na via da glutationa. Alguém pode ajudar ou gostaria de criticar essa pergunta? Acho que o desfecho poderia ser algo com uma aplicação clínica, talvez algum tipo de... o que a interferência na glutationa vai trazer de desfecho clínico, né? Um desenvolvimento mais rápido, alguma coisa assim, eu acho. Pois é, e Newton, nessa tua fala eu queria trazer a diferença, o conceito de um desfecho secundário ou um desfecho intermediário de um desfecho final, né? Lembra que a gente conversou sobre evidências, mecanismos fisiopatológicos não serem suficientes para nos fazer tomar uma decisão? Então, se a gente busca artigos que mostram que, de fato, eu não sei se interferir no ciclo da glutationa é uma coisa boa para o autista, mas eu, sinceramente, como ginecologista, sou um ótimo pediatra, sabe? Então, para mim, o que importa, assim como o Newton falou, é saber se essas crianças vão ter alguma melhoria no seu comportamento, no seu desenvolvimento, ou na sua relação com outras crianças, independente se a B12 interfere no ciclo da glutationa. E, normalmente, a gente é convencido, e eu tentei falar isso, mas eu quero reforçar na semana passada, né, um laboratório que lança um medicamento, ele vai dizer, olha, esse medicamento interfere no ciclo de determinada síntese de hormônio que a gente sabe que é o que causa o autismo. Tudo bem, eu quero saber o seguinte, quando dá esse medicamento para as crianças, ela melhora? Por quê? Porque pode ser um desfecho intermediário, pode, de fato, interferir naquele ciclo
que a gente sabe, ou existe uma boa teoria mostrando que aquele ciclo é relacionado à causação da doença, mas pode ser que, apesar de interferir nesse ciclo, a melhora não seja significativa, né? Mais adiante eu vou dar outros exemplos. Mas concorda, Gabriele? Concordo, é porque esse ciclo especificamente, o primeiro que eu pensei, porque ele já tem uma base interessante na patogênese. Não, mas tudo bem, mas eu queria Mas aproveitar para concordo, discutir esse conceito, que a concordo, gente, absolutamente. às vezes a gente não percebe como a gente embarca nessas situações, né? E acaba não sendo muito eficaz. Como é que a gente poderia, então, fazer um desfecho que fosse um desfecho mais finalístico e menos intermediário? Então, o desfecho poderia ser a B12 atuando no neurodesenvolvimento das crianças autistas? Sim, e aí como que a gente poderia expressar? Alguém pode... Quem ia falar? Eu pensei numa coisa, por exemplo, a suplementação de B12 e alguma resposta clínica. Qual seria? Melhora da interação social, melhora do desenvolvimento verbal, alguma coisa assim. Então, mais de um que desfecho, pudesse né? ser, alguma coisa que pudesse ser mensurado O que você de acha, alguma Gabriele? forma. Gabriele pensou nesse assunto, eu acho que Também não você é deve... minha área, exatamente Como a neuro, né? Gabriele sugeriu esse assunto, eu imagino que ela entenda isso, né? E aí pode nos ajudar nessa... Não, é ótimo. Vai ter um monte de estudo sobre isso também. Não, tudo bem, mas quais a gente pode ter mais de um desfecho, não tem problema. O problema é que, se a gente tem mais de um desfecho, a gente vai ter que fazer mais de uma pesquisa. Agora, se a gente puder agrupar esses desfechos numa categoria, por exemplo, melhora do desenvolvimento, ou melhora do comportamento, ou melhora da cognição. Isso é melhora do desenvolvimento global. O que você acha, Gabriela? Acho que seria interessante. Para a gente poder colocar isso aqui num só, eu poderia colocar também melhora do score CARS, porque aí eu entraria já com interação social e verbal nesse score. Gabriel, também pode ser desenvolvimento global, que já inclui desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento de comportamentos. O desenvolvimento global fica mais genérico. Amplo, né? Mas, Gabriele, coloca aí isso que você falou, porque isso pode ser útil na nossa pesquisa. Vamos tentar pesquisar de uma forma mais genérica o desfecho, e se a gente não tiver um bom resultado, a gente pensa em usar uma forma mais específica. Anota os dois desfechos, a melhor dos scorecards ou desenvolvimento. Ok. Bom, pensando que é um estudo, que são estudos de tratamento, na verdade, a gente quer saber se B12 tomar suplementação melhora um desfecho. Ou isso é um tratamento, é uma intervenção. A gente quer saber isso em relação a quê? A não tomar ou em relação a algum outro medicamento? Eu acho que poderia ser dos dois, né? Tanto a não tomar ou a tomar algum outro medicamento que melhore no desenvolvimento. Ok, então no controle você pode colocar placebo ou outro medicamento que você lembre. O problema é que se a gente para cada pesquisa nós vamos usar essas especificações. Se a gente coloca mais de uma opção, como a gente colocou no desfecho e está colocando agora no controle, nós vamos ter que fazer mais de uma estratégia de pesquisa. Mas não tem problema, a gente pode não usar a especificação do controle e a gente vê o que a gente obtém de resultado, e a gente pode tentar, no desfecho, usar o termo mais genérico, e se o resultado não for bom, a gente passa para um termo mais específico. Tá? Então, pode botar placebo ou outros medicamentos, né? E você pode agora formular a pergunta?
Alguém ajuda, Gabriele, para não ficar sobrecarregada? Faltou autismo, né? Faltou a população. Sim, perdão. E a comparação também, né? Comparação com placebo e outros medicamentos. Mas isso vai na pergunta? A gente pode formular. A formulação da pergunta é um exercício apenas para a gente ver como que a gente... Quando a Gabriele falou a primeira vez, ela falou em 2 temas. Olha como a gente, fazendo esse exercício de formular uma pergunta pico, a gente avançou na especificação dessa pergunta. Se a gente, na cabeça da Gabriele, o que estava era isso aí. Mas quando ela formulou apenas 2 temas gerais. Se você for para o PubMed com 2 temas gerais, você vai ter de tudo, efeito adverso, vai ter revisão, vai ter um monte de coisa. E o que a gente quer aqui é ter uma pergunta o mais específica possível para que a gente tenha um resultado na busca o mais próximo daquilo que a gente quer, mais próximo da resposta que a gente quer encontrar. Percebeu, Gabriel? Uhum. Tá? Então, esse é um exercício. Tá? Isso que perde menos tempo, né? A gente gasta um pouco mais de tempo pensando antes de entrar no PubMed, mas depois o resultado é muito mais enxuto e mais relacionado ao que de fato está na nossa cabeça enquanto pergunta, e com isso a gente perde menos tempo procurando, avaliando os artigos. E vocês devem ter ficado, eu mencionei aqui que alguém já deve ter tido sono e dormido no meio de uma relação de artigos como resultado de uma pesquisa no PubMed. Com certeza vocês já devem ter ficado inseguros. Será que eu achei tudo que tinha? Será que será que eu poderia fazer uma pesquisa mais interessante? Isso me daria mais confiança no resultado? Então, é isso que a gente vai tentar fazer hoje, aprender essas ferramentas, porque a gente não perca menos tempo no resultado, a gente vai perder um tempinho na formulação. É claro que eu estou aqui didaticamente conversando com vocês, pedindo a participação, mas quando eu faço uma pesquisa no PubMed, eu vou rapidinho, porque eu já conheço. E, com isso, eu tenho um resultado que é muitas vezes melhor do que o resultado que a gente está habituado a obter. Bom, ok. Então, alguém acha que pode melhorar? Ficou faltando em comparação, né? Professor, Pois não. na verdade, quando a gente usa o controle, né, é óbvio que você vai procurar artigos de qualidade muito maior, principalmente os ensaios clínicos. Mas, dependendo do tema, a gente, com trabalhos tipo coorte ou mesmo série de casos, a gente já pode ter alguma evidência quase que suficiente para a nossa pesquisa, né? E usar o controle nessa pergunta pode acabar achando menos trabalhos do que a gente poderia, na minha opinião, né? Porque o controle acaba meio que exigindo um trabalho de grande evidência científica que pode ser que não exista naquele tema, né? Pois é, depende do objetivo que você tenha. Se você quer saber sobre a eficácia da B12, o que interessa é ensaio clínico. Então, não me interessa saber tudo que foi publicado, me interessa saber os ensaios clínicos. Lembra que a gente conversou sobre a hierarquia da evidência? Então, se tiver estudos observacionais sobre a B12 e tiver estudos experimentais, eu vou dar preferência para os experimentais. Se eu não tiver nenhum experimental, aí sim eu sou menos exigente e parto para os estudos observacionais. Agora, com certeza, para esse tema deve ter ensaio clínico. Não pretendo usar nessa pesquisa a coisa do controle, eu vou tentar usar outros requisitos. Mas você entendeu que, se a gente está buscando eficácia, a gente vai precisar procurar ensaio clínico. Se eu estou querendo fazer uma busca ampla para fazer um histórico sobre o assunto, aí sim eu não vou ser tão exigente. Então, você, como especialista, deve saber o que é que te interessa e qual o objetivo daquela pesquisa. Então, pela pergunta da Gabriela, eu entendi que ela está buscando evidências de que a cianocobalamina pode ser eficaz. E ela foi bem específica nos scorecards. Tá? Então, uma boa pergunta para pesquisar é uma pergunta bem específica. O
problema, quando a gente tem uma pergunta muito específica, é a gente, de repente, não conseguir nenhum resultado. Aí, o que a gente faz? A gente amplia a busca. Mas é mais fácil ampliar a busca do que depois tentar restringir quando a gente não começou uma busca muito específica. Então, o meu conselho é sempre procurem fazer uma pergunta bem específica. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode ampliar uma busca caso a gente não tenha o resultado que a gente quer. Tá? Mas comecem com uma pesquisa, uma busca bem específica, isso vai mudar a vida de vocês no PubMed. Então, completa a pergunta aí, né, de que é em comparação a placebo ou outros medicamentos. É só para a gente, didaticamente, ver como que a pergunta que a gente formulou está muito diferente da proposição inicial. E nós vamos trabalhar com essa pergunta agora na pesquisa.